Olá, alunos! Vamos lá iniciar a correção da semana 1 do PET volume 7 do 7º ano. É o último PET que nós iremos fazer. Depois vocês terão mais um PET, que é o PET o PET final, né, de avaliação. Ok? Então vamos lá para a correção? Nesta aula nós iremos falar sobre problemas envolvendo medidas, tá? Então aqui, né, no primeiro exercício tem uma breve introdução, né, entre o sal e o açúcar, falando que ele é essencial, porém sem excessos. Então, a parte que nos interessa aqui no texto é essa última parte aqui, onde, de acordo com a OMS, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ser reduzidas na sua alimentação e no seu consumo, limitado a 5 gramas e 50 gramas diárias, respectivamente. Muita atenção com a palavrinha respectivamente. Por quê? Porque tem que vir na ordem correta. Então, 5 gramas que correspondem, né? Cada 1 grama é igual a 400 miligramas de sódio. Esse é para o sal, né? Sódio. 5 gramas de sal ou 1 grama é 400 miligramas de sódio. E 50 gramas para o açúcar. Então, cuidado com essas relações para vocês não trocarem, tá? Aí, depois aqui trouxe uma tabela, né, com alguns lanches, a medida, a unidade de medida, a quantidade de sódio e de açúcar relacionada a essa medida, tá? Então, 2 biscoitos, 38 miligramas de sódio, 9,5 gramas de açúcar. Então, aqui eu repeti aquela frase onde, né, nos informa que 5 gramas é igual a 1 grama é igual a 4 miligramas de sódio. Então, para eu ter, num dia, o sódio, eu preciso de 400 miligramas, né, vezes 5 por dia. Então, eu posso ingerir 2.000 miligramas dia. E o açúcar, 50 gramas dia. Aí vem as questões relacionadas a essa tabela. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche de sua preferência, com 3 itens na tabela. Aí, então, eu escolhi esses 3 itens, um pão francês com margarina, uma lata de refrigerante e 2 biscoitos. A partir do item que vocês escolheram, né, dos 3 itens, vocês vão calcular a quantidade de sódio e açúcar. Então, por exemplo, um pão francês mais margarina, nós teremos aqui 673 miligramas de sódio, essa primeira coluna é sódio, esse aqui é de açúcar, né? É o que foi dado aqui. 673 miligramas de sódio, 37 de açúcar. Uma lata de refrigerante, 18 miligramas de sódio, 37 de açúcar. E 2 biscoitos recheados, 38 de sódio e 9 gramas de açúcar. Aqui a gente colocou o total, né? Somando aqui. Então, de sódio deu 729 miligramas, açúcar 83,5 gramas. Depois pediu para a gente comparar esse total que nós encontramos com as orientações, né, o recomendado da OMS. A OMS me fala que, de acordo com essa, né, 400 miligramas vezes 5, 2.000 miligramas dia. E o meu sódio deu 729. Então, o sódio está dentro do recomendado pela OMS, que recomenda 2.000 miligramas dia. Porém, o açúcar, ele ultrapassou. Ela recomenda 50 gramas dia e o meu deu 83,5 gramas dia. É isso? Aí vem D. A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar ou já ultrapassou? Se sim, em quanto? O lanche que escolhi, o consumo de sódio, está dentro do padrão estabelecido. Agora, o de açúcar, né, que foi o único que ultrapassou, ele ultrapassou 33,5 gramas, o padrão estabelecido.
é estabelecido 50 e o meu deu 83,5. Letra E. Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, né? No caso, o meu somente o sódio que não foi ultrapassado, o açúcar foi. Então, se caso não foi ultrapassada, quanto ainda se poderia consumir? E quais desses itens seria uma outra opção de lanche para em outro horário? Então, aqui eu coloquei, no caso do sódio, eu posso consumir ainda 1.271 miligramas. E algum outro item, né, que eu posso consumir, poderia consumir, por exemplo, mais pão francês, né, mais aqui um pãozinho francês, mais o iogurte, mais biscoito, né, até chegar em 2.000. Né? Se a quantidade de sódio e açúcar, letra F, como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerida diariamente? Tendo uma alimentação saudável, incluindo na alimentação frutas e verduras. Então, aqui foi um exemplo que eu dei e eu utilizei esses 3 itens, mas vocês podem utilizar outros itens da tabela aí, que vocês preferirem. 2. Estudos indicam que se uma pessoa ingerir 355 ml de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima, ou seja, em um dia aumenta a pressão arterial, exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açucarados também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração dilata em 8 milímetros, né, de mercúrio. Por isso é que eles falam que o padrão normal de pressão é 16/8. A máxima é 16 e a mínima é 8. Pedro, né, aí vem aqui especificamente a atividade. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerantes. Olhando as informações nutricionais, viu que em cada garrafa de 280 ml de refrigerante tem uma grande quantidade de açúcar. Então, olha só, em 280 ml de refrigerante, eu tenho 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 ml de sucos prontos, nós temos 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Aí aqui vem o consumo de Pedro. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. Então, eu coloquei que ele ingere 2 garrafas de refrigerante e no lanche é um copo de 500 ml de suco. Letra A. De acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e sódio ingerida por Pedro diariamente? Então, aqui o que a gente tem que pegar? Nós vamos verificar no refrigerante o sódio e o açúcar, quanto que ele ingere, e no suco, o sódio e o açúcar, quanto que ele ingere. 2 garrafas de refrigerante. Então, olha só, cada garrafa de 280 ml, 31 gramas de açúcar e 18 de sódio. Então, se ele ingere 2, então vão ser 2 vezes 18, que vai dar 36, e o açúcar, 2 vezes 31, que vai dar 62. Então, só no refrigerante são 36 miligramas de sódio e no açúcar 62 gramas de açúcar. E agora no suco? No suco nós não temos essa relação direta. Por quê? Olha só, a garrafinha de suco que foi dada é de 335 ml. E o Pedro ingere 500 ml de suco. Então, nós vamos fazer aqui uma regra de 3 para a gente saber quanto de sódio e quanto de açúcar vão ser ingeridos por Pedro. Então, nós vamos fazer essa correlação aí. Então, olha aqui, vamos fazer no suco.
fazer uma regrinha de 3. O suco fala que em 335 ml, ele tem 49 gramas de açúcar. Aqui a gente está trabalhando o açúcar. O Pedro ingere 500 ml. Quanto então de açúcar contém em 500 ml? Vamos multiplicar cruzado. 335 ml vezes X. Vou apagar aqui. Vezes X, né? Vai ser igual a 500 vezes 49. É diretamente proporcional, então a gente não precisa inverter. Se eu aumentar a quantidade de suco, aumenta a quantidade de açúcar. Então, vai ficar 335x vai ser igual a 24.500. Então, para 500 ml de suco, né, eu vou ter 73 gramas de açúcar. Então, aqui em 500 ml, 73 gramas. Tem que ser mais, porque 335 deu 49. Se caso ficar abaixo, voltem e refaçam a conta. Agora, a gente vai olhar a quantidade de sódio no suco. Olha aqui no suco, porém agora a gente vai trabalhar com sódio. Em 335 ml, eu tenho 5,9 miligramas de sódio. Em 500 ml, eu vou ter X. Multiplicando cruzado, 335x vai ser igual a 500 vezes 5,9. 335x vai ser igual a 2.950. 2.950 dividido por 335 vai dar 8,80 miligramas de sódio. Então, em 500 ml, 8,8 miligramas de sódio. Então, vamos voltar aqui agora e vamos colocar sódio, 8,8 miligramas, e o açúcar, 73 gramas. Então, agora, nós vamos ter que somar e ver o total de sódio e o total de açúcar. Então, total de sódio. Nós vamos somar 36, que é do refrigerante, mais 8,8, 80, né? 44,8 miligramas dia. E o total de açúcar, nós vamos ter 62 do refrigerante, mais 73 do suco. Vão dar 135 gramas de açúcar por dia. Então, tá aqui a resposta. E nessa parte, nós fizemos a regra de 3 para a gente verificar a quantidade de sódio e açúcar que está contida no suco, num copo de 500 ml. Ok? Letra B, então, respondendo aqui. Ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão, né? Tudo que a pessoa ingerir acima de 355 ml de bebidas açucaradas em 24 horas, sim, vai aumentar a pressão arterial, tá? Vai elevar tanto a máxima quanto a mínima. Então, eu coloquei que sim, porque ele está ingerindo quanto? Ele está ingerindo duas latas de refrigerante e ainda ingerindo 500 ml de suco. Então, é acima de 355 ml. Então, é sim. 3. Todo ano, Carlos troca de celular, né? Sempre nos exercícios, gente, vai vir um texto explicativo e tudo, e depois vem para vocês o que efetivamente vocês têm que fazer. Então, nesse caso, olha, todo ano Carlos troca de celular.
O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água. Desde o processo de busca de materiais brutos até a fabricação e montagem, ou seja, para montar todo um celular é gasto 12.760 litros de água. De acordo com a ONU, o consumo médio diário consciente de água por pessoa é 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupa, etc. Agora vem aqui as correlações. Se o Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos 3 últimos anos e a sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido, ou seja, cortado, com a quantidade de água usada na fabricação de celulares? O que eles estão querendo verificar? Quanto que a família de Carlos vai ficar sem ter água, né? Para suprir a água gasta no consumo dele do celular, que foi feito para fabricar aqueles 3 celulares lá. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é o seguinte. Primeiro, ele comprou 3 celulares. Cada celular gasta 12.760 litros de água. Então, nós vamos multiplicar isso e vamos ver quantos litros de água que ele gastou. Que foi gasto para fazer os 3 celulares do Carlos. 38.280 litros. Cada pessoa gasta 110 litros. E na casa dele, nós temos 4 pessoas. Então, vão ser 4 vezes 110. Então, na casa dele, 440 litros dia, né? O consumo médio, diário. Aí, então, se eu pegar o total de litros gastos de água na fabricação e dividir por 440, eu vou ver aí quantos dias que o pessoal da casa do Carlos teria que ficar sem água. Então, qual que é o raciocínio? Teremos que pegar 38.280, dividir por 440. Quando fizermos essa divisão, vão dar 8 dias para suprir, né, essa necessidade, para comparar aí com os 12.760 litros de água para cada celular, tá? Então, quantidade de dias, 8 dias que a família dele ficaria sem usar, né, a água necessária, tá? 4. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 quilômetros de emissão de CO2 é necessário plantar uma árvore, olha só, uma correlação aqui, ó, 70 quilômetros de emissão de dióxido de carbono, você tem que plantar uma árvore da Mata Atlântica, tá? Faça uma estimativa de quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola, a quantidade correspondente de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado. E quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias para plantar, né, para compensar isso. Então, aí cada um vai fazer a sua estimativa. Eu fiz a minha com um consumo de 60 quilômetros dia e de volta. Então, se são 60 quilômetros, eu estou indo de carro, então vai ser 60 vezes 1,74, que vão dar 104,4. Vou dividir agora, aqui são quilômetros. Então, são 60 quilômetros vezes 1,74, 104,4. Com isso agora, eu vou dividir por 70, para me saber quantas árvores que eu vou ter que plantar por dia. Então, aqui por dia, eu teria 1,5 árvore dia. Só que pediu no mês, mensal. Então, eu vou pegar 1,5 vezes 30 dias.
1,5 vezes 30 vão dar 30 mais 15, 45 árvores mês. É muita coisa, né? Que eu estaria poluindo, né? Nesse meu transporte aí com carro. Ok? Com isso, então, a gente encerra essa correção, né, da semana 1, PET volume 7. Ok? Abraços e até a próxima.